E aí, pessoal, vamos lá, recomeçar aqui. Hoje a gente vai para o capítulo 14. Desculpa, o capítulo 14 mesmo, que trata de intervenção do Estado. Não, gente, era para ser o capítulo 13, improbidade administrativa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a publicidade ficou como intervenção do Estado na propriedade, mas na verdade hoje a gente vai trabalhar o capítulo 13, né? Que é o capítulo que trata de improbidade. Então, é página 1010, para quem está entrando. Então, página 1010 do livro, a gente vai trabalhar o capítulo 13, que é o capítulo que trata de improbidade administrativa. Então, eu vi aqui que na publicidade que eu mesmo fiz, estava escrito intervenção do Estado na propriedade, e agora que eu fui checar, foi um erro mesmo. O que a gente vai tratar hoje é o tema de improbidade, seguindo nossa ordem, exatamente. Ficou programado de falar de improbidade, perfeito. Eu vou tirar os comentários, vamos ter desconto sim, tá? Ao final da live, eu vou liberar o mesmo cupom, Mateus com TH 2020, e esse cupom vai ficar válido das 20 até as 22 horas. E também vou liberar o cupom de desconto para quem quiser os cursos do Aprenda, né? A grande novidade é que a gente está lançando nessa semana, para que na próxima semana a gente possa fazer na terça-feira uma palestra ao vivo no Aprenda. Você pode usar o cupom de desconto Mateus01. A palestra custa R$45, se eu não me engano. Ela vai ser ao vivo comigo, 2 horas de palestra para a gente debater todos os aspectos da medida provisória 961, da lei 13979, no que diz respeito às contratações públicas. Isso vai ser muito importante, porque essas contratações feitas agora vão se submeter a controle do Tribunal de Contas depois. Então a gente vai ter essa legislação aí valendo durante mais de um ano. Então a gente vai debater esses temas de contratações na época de pandemia, na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, tá? Então quem se matricular nessa palestra, se não puder assistir ao vivo, vai ter ela durante 15 dias na área do aluno para assistir depois. Dá uma olhadinha, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, e pode usar o cupom Mateus01, tanto para isolada completa de administrativo quanto para palestra. O cupom vale para vocês, tá? Agora, vamos começar nosso estudo, capítulo 13, página 1010. Começa tratando de probidade e moralidade, né? Esse é um tema que a gente sempre fala, que probidade e moralidade, enquanto princípios, são expressões similares. Então a ideia é de que probidade e moralidade são expressões sinônimas, na verdade são princípios equivalentes e dizem respeito à moral jurídica, à honestidade, à boa-fé de conduta no trato com a coisa pública, né? Daí a gente vem no tópico 3 falar da natureza da ação de improbidade, das sanções previstas na Lei 8429, são sanções de natureza civil, né? Então eu lembro a vocês que o sujeito que pratica o ato de improbidade pode responder por esse mesmo fato na esfera administrativa, na esfera penal, mas a lei de improbidade, ela prevê sanções civis que serão aplicadas por meio de uma ação civil, que é a ação de improbidade, ou ação civil pública por ato de improbidade, né? Tanto faz. Daí, ainda aqui na página 1011, a gente começa definindo quem são os agentes da improbidade administrativa. Começa com os artigos 2º e 3º da Lei 8429, né? Então, para começar, praticam atos de improbidade e são sujeitos ativos desse ato todos os agentes públicos. Agente público deve ser considerado aquele que atua em nome do Estado. Então, ainda que atue temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público para fins de improbidade, né? Então, eu começo explicando isso aqui. Inclusive, na página seguinte, na 1012, a gente vai trabalhar aquela discussão
de que o agente também pode ser o agente político, né? Então, também os agentes políticos praticam atos de improbidade. Obviamente não o presidente da República, porque esse responde perante o Senado por crime de responsabilidade, mas os agentes políticos em geral, prefeitos, esses respondem por atos de improbidade. Eles entram no conceito amplo de agente público da lei. O artigo 3º da lei, e aí a gente tem aqui, inclusive, gente, eu coloquei isso na página 1011, né? Você vai ver aí que os agentes políticos, tudo está explicado aqui. O presidente da República não, os ministros de Estado em crimes conexos com ele também não. Depois, eu explico que além dos agentes políticos, todos os particulares que não tenham vínculo com a administração, ou seja, não sejam agentes públicos de nenhuma espécie, se eles estiverem concorrendo, induzindo ou se beneficiando da prática do ato, eles também respondem perante a lei de improbidade. Então a lei, ela se aplica não só aos agentes públicos, mas também a qualquer particular que de alguma forma tenha concorrido, induzido ou se beneficiado direto ou indiretamente da prática do ato, tá? Daí a gente parte para a página 1015, que vai tratar do sujeito passivo. Quem é que sofre o ato de improbidade, né? Então a gente já viu quem é que pratica o ato de improbidade, o agente público amplamente considerado e os particulares que tenham concorrido, induzido, se beneficiado para a prática desse ato. O sujeito passivo é aquele que sofre o ato de improbidade e é protegido pela lei. Então, a lei, ela prevê o seguinte: primeiro, são sujeitos passivos do ato quaisquer entidades da administração pública, direta ou indireta. Então, as entidades da administração direta e indireta sofrem o ato de improbidade e serão protegidas pela lei. Então, a lei, ela se aplica para qualquer entidade da administração, inclusive empresas públicas, sociedades de economia mista, todas respondem perante, né, são protegidas pela lei 8429. Da mesma forma, as entidades privadas que recebem dinheiro público. Só toma cuidado com o parágrafo único do artigo 1º da lei, que eu coloco aqui na página 1015, que diz que quando se tratar de uma entidade privada, na qual o dinheiro público não chegue a 50% do patrimônio, então, é uma entidade privada em que o dinheiro público entra com um percentual menor, não chega a 50% do patrimônio da entidade. Nesse caso, a lei de improbidade se aplica sim, mas se aplica no que tange as sanções patrimoniais no limite do dinheiro público transferido, tá? Beleza. Daí, nessa mesma página 1015, já se abre o tópico 5, falando das espécies de atos de improbidade. São 4 espécies hoje, né? Então, eu trabalho primeiro as 3 gerais e depois no 5.1 eu falo da hipótese específica de improbidade. Começando pelas 3 gerais, os artigos 9, 10 e 11 estão no início da página 1016. Então eu começo dizendo que nós temos 3 espécies genéricas de atos de improbidade. Os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública. Os atos de improbidade que causam dano ao erário, prejuízo de natureza patrimonial ao erário. E os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Então, de antemão, você consegue enxergar aqui que a configuração do ato de improbidade não depende do dano efetivo ao erário. Né? Dano sempre há, dano à moralidade, mas quando eu falo efetivo dano, eu estou falando dano patrimonial. Não precisa haver dano patrimonial. A simples violação a um princípio, se é que isso é simples, já está aqui configurada como ato de improbidade, tá? Daí a gente tem os artigos 9, 10 e 11 transcritos, tá? Deixando claro que as sanções, tem um ponto importante aqui na página 1016, antes de entrar nos artigos, que é o fato
de que o juiz vai definir quais as sanções que ele vai aplicar, né? O artigo 12 da lei define quais as sanções a serem aplicadas e o juiz vai definir quais dessas sanções deverá aplicar, isolado ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. A questão é que o ressarcimento ao erário, quando houver dano, não pode deixar de ser aplicado pelo juízo. Então o juiz, ele não pode deixar de exigir o ressarcimento ao erário. Esse não é disponível nem pela administração e nem pelo magistrado, tá? Beleza. Daí, os artigos 9, 10 e 11 estão transcritos aqui e a gente faz uma tabelinha na página 1019, que é uma tabelinha que eu uso em sala de aula também e que eu acho muito importante, tá? Então, se você não começou ainda a assistir às aulas, dê uma olhadinha, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Eu até disponibilizei um cupom que é Mateus01, e aí você tem acesso a uma isolada completa de administrativo começando do zero, ou se o seu problema foi improbidade, tem uma isolada só de improbidade também, tá? E a palestra que eu já indiquei no iniciozinho da nossa conversa, eu tô super empolgado com essa palestra ao vivo na próxima terça-feira. Tô estudando bastante e analisando bem a MP 961, a Lei 13979, para a gente poder debater ao vivo quais são as implicações da pandemia nessas contratações públicas. Eu espero vocês lá, tá? Então dê uma olhadinha aí que eu tô te esperando na palestra. Mas vamos lá, voltando para cá, então essa tabelinha que eu acabei de te mostrar na página 1019, ela na verdade é o artigo 12 da lei. O artigo 12, que define quais são as sanções, e as sanções variam de acordo com a infração praticada. E a gente coloca aqui cada uma das sanções na coluna referente àquela infração. Então os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, vem o rol de sanções, aqueles que causam dano ao erário, mais um rol, e assim por diante. Eu já disse que o juiz definirá quais as sanções serão aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade da infração. Mas ele não pode misturar, ou seja, se num único ato o sujeito enriquece ilicitamente, causa dano ao erário e atenta contra princípios, a infração mais grave absorve as mais leves, tá? Então, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito é o mais grave, aquele que causa dano ao erário, médio, e aquele que atenta contra princípios de todos é o mais leve. Então, a infração mais grave absorve as mais leves, você sempre vai sofrer as sanções referentes àquela infração mais grave, quando for um único ato se encaixando em todos, tá? Daí, ainda na página 1019, o 5.1 é o item que traz a mais recente espécie de ato de improbidade. É a hipótese específica de improbidade, que está regulamentada no artigo 10A, né? Então, hoje, além do artigo 10, que define quais são os atos de improbidade que causam dano ao erário, além do artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito, e do artigo 11, que trata da violação a princípios, nós temos o artigo 10A. O artigo 10A diz o seguinte, está aqui na página 1019 do livro, me acompanhe. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário de forma indevida em relação ao tributo do ISS. Então, criar, manter ou ampliar qualquer benefício fiscal que não tenha previsão legislativa em relação ao tributo do ISS. Aqui, mesmo antes da criação do artigo 10A, vou abrir um parêntese para a gente conversar. Antes do artigo 10A existir, isso aqui era um ato de improbidade que causava dano ao erário, porque é renúncia de receita, né? Quando você cria um benefício fiscal sem previsão em lei, você está renunciando à receita do Estado. Então imagine uma situação em que você tem um amigo que decidiu abrir uma academia, você é servidor do município, você diz, vou te dar uma forcinha, vou te dar uma isenção de ISS. Você não pode fazer isso. Você não pode dar uma forcinha a ele. A isenção de ISS só pode ser dada se houver previsão legislativa. Então a lei estabelece as hipóteses em que é possível
essa isenção do ISS, essa isenção de qualquer tributo. No caso do ISS, a concessão do benefício fiscal sem previsão em lei configura um ato de improbidade bem específico, mas bem específico mesmo, tá? Cujas sanções são somente 3. A lei fala perda da função, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício financeiro criado. Além disso, aqui na página 1020, eu já faço uma ressalva e digo que apesar da lei não prever expressamente, o ressarcimento ao erário também vai ter que ser cobrado, tá? Então, não se pode abrir mão do ressarcimento ao erário. Então, além da perda da função, além da suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e da multa de até 3 vezes o valor do benefício, também vai ter que se aplicar o ressarcimento ao erário obrigatoriamente, tá? Beleza. Daí a gente vai partir para os aspectos processuais da lei de improbidade. Estou na página 1020 e o item 6 começa tratando justamente do procedimento da ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade, como eu coloco aqui, dá no mesmo. Ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade é uma ação de natureza civil para aplicação das sanções civis pela prática do ato de improbidade, tá? Vamos lá. O que acontece? É importante lembrar, para começar, tá aqui eu estou no item 6 da página 1020, e aí 1, 2, 3, no 4º parágrafo eu começo deixando claro um detalhe. As ações de improbidade não têm foro privilegiado. Então, antes de mais nada, a ação será proposta perante juiz singular, tá? Não me importa quem seja o réu, quem seja a autoridade que esteja aqui figurando como réu, a ação vai tramitar sempre perante juiz singular, juiz de primeiro grau, tá? Então, o juiz estadual ou federal, mas sempre juiz singular. Também eu vou começar dizendo que a ação será proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, em face do agente público e do particular beneficiário. Então, quem propõe a ação de improbidade é ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica que foi lesada pelo ato de improbidade. Que a gente sabe que ou é uma pessoa jurídica de direito público ou é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Tanto faz, né? Uma entidade que recebe dinheiro público, todas essas podem sofrer os atos de improbidade. E também pode propor ação de improbidade o Ministério Público. A lei deixa claro que se a ação for proposta pelo Ministério Público, essa pessoa que foi lesada, ela será intimada para querendo atuar ao lado do autor. Agora, se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí o Ministério Público atua como fiscal da lei, atua como custos legis, tá? Então, se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, o Ministério Público atua como fiscal da lei, atua como custos legis nessa ação de improbidade, tá? Então, indispensável a participação do Ministério Público, ou ele é autor, ou ele é fiscal da lei. O réu da ação é o sujeito que praticou o ato. E aí a gente sabe que pode ser um agente público e também pode ser um particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática desse ato. Então, além dos agentes públicos, os particulares que concorreram para a prática do ato também respondem perante a lei de improbidade. Isso a gente já sabe, né? Daí o que acontece? Vamos aqui comigo na página 1021. Eu começo explicando... tem uma coisa importante até antes. Lembre que o particular, ele não pode figurar no polo passivo da ação sozinho, tá? Ele sempre vai estar concorrendo com um agente, induzindo um agente, não sozinho. A questão é, a ação é proposta e antes do juiz decidir se ele vai ou não receber a petição inicial, tá aqui escrito isso na página 1021, ele deve notificar o acusado para que esse acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias.
Então o juiz ainda não decidiu se ele vai deferir ou indeferir a petição inicial. Ele não sabe se ele vai receber ou rejeitar a petição inicial. Antes, ele notifica o acusado para que esse acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias. O acusado vai tentar convencer o juiz a nem receber a petição inicial dessa ação de improbidade, tá? Daí, o juiz vai decidir. Ou ele defere, ou ele indefere a ação, né? Nas ações de procedimento comum, a gente aprende que se o juiz indeferir a petição inicial, cabe apelação. E a gente aprende que se o juiz deferir a petição inicial, a decisão de deferimento é mero despacho e, portanto, é irrecorrível, né? Aqui vem a novidade. Nas ações de improbidade, a decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação, segue o CPC. Mas a decisão do juiz que defere, que recebe a petição inicial, é passível de agravo de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento da decisão do juiz que receber a petição inicial dessa ação de improbidade, tá? Daí, na página 10.022, a gente analisa aqui algumas cautelares que podem ser requeridas no bojo dessas ações de improbidade. Quando eu trato de cautelares, eu quero que vocês deem uma olhadinha, porque são 4 cautelares, sendo que uma delas é a mais cobrada em prova, é a mais discutida na jurisdição, na jurisprudência, enfim. Primeiro, seguindo a ordem que eu coloquei no livro, tá? Estou na página 1022, afastamento preventivo do servidor é a primeira cautelar colocada aqui. Das cautelares, é a única que não visa resguardar dinheiro, não está resguardando patrimônio, né? O afastamento preventivo, ele está resguardando a lisura do processo. A ideia é de que o autor da ação, ele vai tentar convencer o juiz de que a manutenção do agente no cargo pode vir a atrapalhar o andamento do processo. Então, o sujeito é chefe das testemunhas, ou tem acesso a documentos que servirão de prova, de alguma forma. Se ele se mantiver no exercício da função, ele pode vir a atrapalhar o andamento do processo. Nesses casos, se a manutenção dele no cargo puder atrapalhar o andamento do processo, ele vai ser afastado preventivamente. O afastamento preventivo, no bojo da ação de improbidade, não tem prazo, tá? Então, ele será afastado preventivamente pelo tempo que seja necessário a garantia do juízo, a garantia da lisura do processo. Só que esse afastamento se dará sem prejuízo da remuneração do sujeito. Então, ele é afastado preventivamente e o afastamento preventivo se dá sem prejuízo da remuneração. Afinal de contas, o afastamento preventivo não tem natureza punitiva e sim cautelar. Então ele não pode ser afastado sem remuneração, porque seria uma penalidade sem processo, tá? Daí eu trato da cautelar de bloqueio de contas. Bloqueio de contas, investigação de contas e aplicações financeiras, inclusive fora do país, tá? Então, bloqueio de contas e aplicações financeiras, inclusive fora do Brasil. E a cautelar de indisponibilidade dos bens do acusado. Essa é a cautelar mais importante para a gente, inclusive ela tem base constitucional, é uma cautelar que está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A indisponibilidade de bens é genérica, tá? Serão declarados indisponíveis tantos bens quanto sejam necessários à garantia do juízo. Então, se declararão indisponíveis tantos bens quanto sejam necessários à garantia do juízo. Aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, o periculum in mora aqui é presumido. Então, para fins de indisponibilidade de bens, basta comprovar o fumus boniuris, o periculum in mora é presumido. Eu até coloco aqui o resp, né? Os precedentes todos, o julgado está aqui na página 1022. E o outro ponto importante é lembrar vocês, e eu também boto o resp aqui
na nota de rodapé, que é um recurso especial de 2006, que o STJ pacificou uma jurisprudência que até hoje se aplica, que essa indisponibilidade de bens pode recair sobre quaisquer bens do acusado, inclusive bens que o sujeito já possuía antes da prática do ato de improbidade. Então, mesmo aqueles bens que já integravam o patrimônio do acusado antes da prática do ato de improbidade, se submetem a essa cautelar de indisponibilidade, tá? Depois a cautelar de sequestro, que é específica de bens específicos, tem até um QR Code explicando aqui essa questão do momento da concessão da cautelar, cautelar antecedente, cautelar incidental. Dê uma olhadinha nesse QR Code da página 1023. Como eu tenho que começar a finalizar, eu vou pular para a página 1026. Até coloquei aqui uma hipótese, tá vendo, de cobrança de segunda fase de concurso. Mas na página 1026 a gente traz os prazos de prescrição. Então eu vou dar uma aceleradinha. Primeiro, é a letra A, tá aqui no item 10, né, que trata de prescrição. A primeira situação é o réu da ação de improbidade ser um detentor de mandato, função ou cargo em comissão. Se ele for detentor de mandato, função ou cargo em comissão, o prazo de prescrição é de 5 anos contados do término do mandato, tá? Inclusive eu faço uma observação aqui, ficou num quadrinho azul, dizendo que nessas situações a gente vai aplicar o término do segundo mandato se houver reeleição, tá? Daí, na letra B, fala que se ele for detentor de cargo efetivo, o prazo de prescrição para ação de improbidade é o prazo previsto no Estatuto para as infrações puníveis com demissão. E o item C fala que os particulares, esses não têm prazo previsto na lei, mas a gente tem a súmula 634 do STJ, tá aí na última linha da página 1028 do livro. A súmula 634 diz que o particular, ele responde juntamente com o agente público, então o prazo de prescrição do agente se aplica ao particular que esteja concorrendo com ele, tá? Súmula 634. E a D, o item D na página 1029, fala daquela questão de que quando for uma entidade privada em que o dinheiro público não chegue a 50%, aí se aplica o prazo de prescrição de 5 anos contados da prestação de contas da entidade. Eu preciso acelerar porque eu tenho agora um outro evento. Então, eu quero só lembrar vocês que eu disponibilizei um cupom de desconto para o livro. Vou disponibilizar, ele vai ficar valendo a partir das 20 horas, Mateus com TH 2020. E que eu queria convidar todos vocês para essa palestra fantástica que vai acontecer na próxima terça-feira às 20 horas, pelo Aprenda. Então você entra no aprenda.com.br, se matricula na palestra, você também tem um cupom de desconto para ela, Mateus01, em que a gente vai debater todas as contratações da pandemia. É uma legislação recente, tem muita coisa nova, eu quero estudar para debater isso junto com vocês, tá? Então, te espero na próxima terça-feira, se matricula lá no aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Na próxima semana, a gente vai trabalhar o capítulo 14, que trata de intervenção do Estado na propriedade privada. Valeu, pessoal! Até a próxima, hein?